Bem-vindos a esta análise estrutural profunda. Hoje vamos direto ao ponto e abrir o capô da arquitetura técnica de baixo nível que conecta o ecossistema Drex às operações de borda, como os call centers de cobrança. A nossa ideia é entender juntos exatamente como a topologia fractal, o processamento contínuo de eventos e a conformidade matemática via Risk Zero ZKVM se unem para criar um ecossistema financeiro blindado e totalmente auditável. E o contraste que temos aqui ilustra perfeitamente o tamanho dessa revolução. Estamos abandonando aquela arquitetura legada, sabe? Aquela com arquivos batch trafegando via FTP e bancos relacionais pesados que travam sob pressão. O jogo agora é a integração de borda do Drex, que é ultra rápida. O padrão agora é o streaming de eventos pelo Kafka, a velocidade insana do RocksDB operando em memória e o principal, a verificação proativa usando provas de conhecimento zero. É uma mudança brutal de paradigma para quem projeta sistemas financeiros. Para dar um norte na nossa exploração, vamos seguir um roteiro lógico de baixo para cima. Vamos passar pela camada de rede com a topologia fractal, subir para o processamento assíncrono e armazenamento, entrar na segurança da interface lá na ponta, mergulhar na auditoria criptográfica e fechar com a implementação dos 12 predicados do Drex. Então, vamos começar pela base operacional de tudo isso, a topologia fractal e a segurança na camada de rede. A grande dúvida na engenharia de sistemas de missão crítica sempre é: como o núcleo de um banco central se conecta com segurança a operações descentralizadas, tipo um call center? A sacada arquitetural aqui é a topologia fractal. Diferente das estruturas hierárquicas tradicionais que sempre viram um gargalo gigantesco, aqui os nós de borda funcionam como unidades autônomas. Cada call center opera de forma autossuficiente, mas reflete, de maneira determinística, as regras exatas do núcleo do banco. Isso é brilhante porque garante a soberania local e permite processar volumes absurdos de eventos sem ter que fazer chamadas síncronas toda hora para a base central. E claro, para essa topologia rodar bem, o túnel de comunicação precisa ser hermeticamente fechado. O tráfego corre totalmente isolado via roteamento VRF dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional, matando qualquer chance de ataque DDoS. Além disso, a comunicação exige MTLS no padrão 1.3. Isso significa uma autenticação mútua rigorosa usando certificados ICP Brasil. O banco valida o call center e o call center valida o banco. E para garantir a raiz de confiança, as chaves privadas nunca encostam no sistema operacional. Elas ficam guardadas a 7 chaves em módulos de segurança de hardware altamente restritos. Subindo uma camada, entramos na transição para o processamento assíncrono e nos pipelines de eventos contínuos. Aqui a gente dá adeus àquele pesadelo de rodar rotinas de lote na madrugada. Vamos fazer um mini tutorial de como a sincronização do ambiente de cobrança funciona na prática. O núcleo do banco envia microlotes em JSON, digamos 10.000 registros de uma vez, direto pelo barramento Kafka. Na outra ponta, o nó do call center consome e higieniza esses dados em memória quase instantaneamente. Somente os registros válidos que não caíram em nenhuma lista de bloqueio entram na fila de descagem. E a integração perfeita acontece na volta. No exato momento em que uma dívida é paga, o nó dispara um microevento em tempo real de volta para o núcleo bancário. O fluxo é totalmente contínuo e sem bloqueios. Mas aí surge a pergunta: o que a gente faz com os bancos de dados relacionais legados? A resposta arquitetural é o padrão Strangler FIG. Eles não são simplesmente jogados fora. Eles ganham um novo propósito usando Change Data Capture, ou CDC. Assim, o banco de dados antigo passa a atuar apenas como um sistema de registro frio e de auditoria, alimentando o barramento do Kafka de forma invisível, sem roubar processamento e sem interromper o core do banco. O que nos leva naturalmente à nossa próxima camada: o armazenamento de alta performance com RocksDB e árvores de Merkle. Com esse fluxo gigante de eventos caindo a todo instante, temos um desafio crucial de integridade de dados. Num ecossistema processando bilhões de transações, onde exatamente a gente guarda o estado da rede, as chaves sensíveis e as raízes de Merkle sem derrubar o sistema inteiro? Do ponto de vista de engenharia de sistemas, a resposta revela uma segregação cirúrgica. Reparem que as raízes de Merkle e os smart contracts não ficam em tabelas SQL. Eles residem no nó local do Bezo, que usa o motor RocksDB com um layout bonsai trees. Isso é fundamental para evitar que o espaço em disco cresça de forma incontrolável. Já as chaves privadas do banco ficam totalmente isoladas nos HSMs. E lá no ambiente do call center, as filas de descagem operam direto em memória, enquanto o histórico de tentativas de contato grava de forma puramente sequencial usando árvores LSM. É anexação contínua, pessoal, sem bloqueio de tabelas, com latência praticamente zero.
Subindo para o nível do usuário, chegamos à segurança de borda e ao isolamento das interfaces. Aqui é o ponto onde os operadores humanos e os robôs interagem com todo esse ecossistema de dados. E a sacada é tratar essa interface com uma caixa preta. A arquitetura de micro-frontends injeta tudo via iframes em sandboxes super restritos. Isso isola o DOM e blinda os dados financeiros contra qualquer script malicioso ou extensão rodando no navegador do operador. Além disso, temos o que chamamos de discagem cega. A execução acontece no nível do SIP ou SRTP. Então, o operador atende a chamada, mas nunca chega a visualizar o número de telefone real da pessoa. E qualquer tratativa financeira fora do script exige assinatura digital forte via gestão de identidade rígida. O dado sensível não vaza para a borda. Simples assim. Chegamos então à camada da auditoria criptográfica, a prova matemática de conformidade gerada pela RISC-0 Zika-VM. Essa é a espinha dorsal da automação de compliance. Notem a decisão técnica deliberada tomada aqui. Para gerar essas provas de conhecimento zero, os engenheiros poderiam ter usado circuitos R1-CSA tradicionais, mas isso exigiria um setup de confiança e seria um pesadelo completo para qualquer regulador tentar auditar. Em vez disso, a escolha foi a RISC-0 ZKVM. Por quê? Porque ela permite que a lógica de conformidade seja escrita em código imperativo puramente usando o Rust. São validações claras, transparentes, sem configurações ocultas, baseadas em acertos básicos de programação. É a regulamentação transformada em código diretamente executável e altamente auditável. Para ficar ainda mais claro, vamos ver como esse fluxo contínuo de provas opera de forma automatizada na prática. O ciclo começa quando a dívida é paga com sucesso. Imediatamente, o nó lá na borda roda o código em Rust dentro da ZKVM para gerar a prova criptográfica lendo as variáveis privadas apenas localmente. Em seguida, essa prova matemática, junto com o diário público, é disparada para a blockchain. O toque final acontece em milissegundos, quando o contrato inteligente do Drex valida tudo matematicamente. O ciclo de auditoria se resolve sozinho, de forma assíncrona, sem nunca enxergar o dado original. O que nos traz ao topo do nosso modelo arquitetural: os 12 predicados Drex. É literalmente a lei virando código. Para essa máquina virtual fazer o trabalho pesado, a gente precisa converter as normas complexas do Drex e as diretrizes da LGPD em axiomas matemáticos puros. O ponto central da matriz é esse: cada regra jurídica vira uma restrição inquebrável. Vejam a conservação de valor, por exemplo. Ela obriga matematicamente que a soma dos débitos e créditos zere no final. A regra de minimização da LGPD transforma a purga de dados após 5 anos numa equação em que o resultado tem que ser obrigatoriamente zero, senão a transação falha. São essas equações brutas que blindam o isolamento entre sistemas corporativos, evitando qualquer tipo de vazamento. E essas validações também descem para as minúcias das operações de telefonia e cobrança. As regras rodam isoladas em Rust para provar de forma oculta que o CPF de quem deve e o de quem é dono da linha batem 100%, acabando com aquelas cobranças indevidas. Validamos criptograficamente a assinatura de telefonia STR/shaken para confirmar a legitimidade da chamada. Limites diários de contato, checagem da janela de horário de segunda a sexta, tudo isso é atestado matematicamente por dentro da ZKVM, mantendo o call center em plena conformidade com as regras da Anatel e o CDC, mas sem jogar metadados confidenciais na rede. E vale destacar com muita ênfase este número: 5. É o limite máximo de dias úteis que a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estipula para retirar o devedor dos birôs de crédito após o pagamento. Só que aqui, em vez de depender de ações humanas ou planilhas, são os contratos inteligentes lendo os registros temporais da blockchain que executam a remoção automaticamente, sem atrasos, sem intervenção. Analisando a fundo todo esse ecossistema construído, a gente percebe que a filosofia técnica do projeto Enterro pode ser resumida nessa frase: o sistema deixa de se apoiar num modelo frágil, baseado em probabilidades, amostragens de logs perdidos ou auditorias manuais reativas. Nós migramos para um modelo guiado por uma verdade matemática absoluta e inegável, calculada a frio a cada microevento processado. Para encerrar nossa exploração técnica aqui hoje, fica essa provocação conceitual para levarmos para casa. Se no modelo antigo a gente era obrigado a escancarar bancos de dados imensos, cheios de informações confidenciais, só para provar para um auditor que cumprimos as regras, de que forma a adoção em massa dessas arquiteturas totalmente verificáveis de conhecimento zero vai redefinir as fronteiras globais do sigilo e da privacidade de dados em setores muito além do mercado financeiro?
É uma evolução técnica absolutamente irreversível. Muito obrigado por acompanharem essa imersão na arquitetura do Drex e nos sistemas de borda.